Vendo pico. E vamos que vamos. Aqui. Galera. Vamos começar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar enquanto isso. Deus tem uma palavra para nós nesse dia. Existe um deserto que estamos passando aí, mas eu creio que tudo vai passar. O Senhor tem algo para nós. Como você luta as suas guerras? Como temos passado, como temos lutado as nossas guerras? Como você tem lutado as suas guerras? Fala, Belmiro. Você que vai entrando, vai falando um oi aí na live. Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Fala, Léo. Assim que eu luto minhas guerras. Vamos adorando enquanto o pessoal está entrando aí. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Como você tem lutado as suas guerras? Como você tem passado esses dias, na qual nós temos visto pessoas passando pelo deserto, pessoas vivendo esse tempo de quarentena? A sua fé está firmada aonde? Você está guardado, você está num porto seguro, você está firmado no Senhor? Como você tem lutado as suas guerras? Como diz esse louvor, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Senhor. É assim que nós lutamos nossas guerras, estando com Ele está conosco a todo momento. E eu creio que Ele vai continuar estando conosco mediante a qualquer situação que venha. O Senhor está conosco. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para nós nesses dias. Deus tem algo para falar ao nosso coração. Convide seus amigos aí para estar conosco neste momento, para que a gente possa exaltar o nome dele, ter uma palavra que venha trazer um despertar ao nosso coração em respeito a tudo que está acontecendo. Graça e paz, Fernando. Estamos aqui
para falar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, segundo o Espírito dele tem ministrado ao nosso coração. Mediante a tudo isso que está acontecendo, Deus tem trazido paz aos nossos corações. E eu creio que Ele vai continuar falando. Como você tem lutado as suas guerras, como você tem passado por tudo isso, o Senhor tem algo para você neste dia. Glórias a Ti, Senhor. Sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Deus tem algo para nós no dia de hoje. Espero que não esteja travando. Vamos lá. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deixa eu só mudar o posicionamento aqui do roteador para ver por que está travando. Parece que a conexão está fluindo agora. Pessoal, bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Deus colocou no meu coração esse propósito de nós estarmos fazendo essas lives todos os dias até cessar essa quarentena, né? Cessar esse toque de recolher em nossas casas, né? E eu tenho visto hoje que, infelizmente, a igreja do Senhor, ela está sendo muito abalada por tudo o que está acontecendo. Infelizmente, a gente vê que a fé de muitos estão se esfriando, o amor de muitos estão se esfriando. E Deus, ele quer trazer um renovo, Ele quer trazer uma palavra que possa te trazer uma paz sobre tudo isso que está acontecendo. A gente tem que usar de todo artifício, de toda a tecnologia, de tudo o que o Senhor nos proporciona nesse dia para estar falando, adorando e exaltando o nome dEle. E Deus colocou no meu coração uma pergunta: como passar 40 dias no deserto? Como passar esse tempo de crise em meio a este caos, né? As pessoas têm falado que foi Deus que criou tudo isso. Eu eu creio que não foi Ele, só que Ele permitiu que isso acontecesse. Os dias são tão maus, como diz a palavra dele, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, ingratos, desafeiçoados, caluniadores, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, irreconciliáveis, maldizentes, soberbos, muita coisa do que está acontecendo nos dias de hoje, a gente tem visto em sua palavra, que realmente está acontecendo. E o próprio apóstolo Paulo, mediante ao Espírito Santo, ele diz assim, desses afastastes. Por quê? Porque hoje, qualquer coisa que ataca a nossa mente, ataca o nosso interior, faz com que a gente comece a colocar dúvidas, pontos de interrogação naquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Eu tenho visto as pessoas, mediante a tudo que está acontecendo, perguntando onde Deus está, por que está acontecendo isso? E as pessoas não voltam para a palavra, as pessoas não voltam para Ele. As pessoas começam a esmorecer a sua fé, chegar até o ponto de duvidar de quem Deus é.
se Deus realmente existe. Umas perguntas que infelizmente eu vejo assim que nós como cristãos, nós como pessoas que um dia teve a oportunidade de conhecer Jesus de fato, como Ele não tem cabimento as pessoas fazer esse tipo de pergunta nos dias de hoje. Querido, a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz dessa terra. E tudo que está acontecendo, a resposta está dentro de nós. Está naquilo que você acredita como filho de Deus. Querido, a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, Deus falando assim, ó, e façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Será que aquele cristão que está vivendo numa dúvida de fé, numa dúvida da existência de Deus, numa paranoia, num medo, será que realmente ele é imagem e semelhança do Senhor? Querido, através de Adão, o pecado veio ao mundo. E através do pecado as pessoas deixaram de ser imagem e semelhança de Deus. E para que nós venhamos ser imagem e semelhança do Criador, é necessário nós estarmos em Jesus. E Ele fazer habitação em nós. Eu estava assistindo agora há pouco uma live, de um pastor até aqui da cidade de Votuporanga, ele dizendo que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não tem Deus, e Deus não reconhece ele como filho. A palavra de Deus diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você só é filho. Você só pode receber a promessa do Espírito Santo em sua vida se você reconhecer Jesus como teu Salvador. Bruno, o que você tem para falar para nós em respeito a tudo que está acontecendo? E para a gente não perder tempo, querido, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e vamos ler uma palavra, depois a gente vai fazer uma oração, vamos adorar a Deus e sabendo que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Agora eu quero te perguntar, você entregou o controle da sua vida para Ele? Você está com uma conexão, você está numa frequência com Ele? Aquilo que Ele tem falado nos dias de hoje, revelado aos seus profetas, você tem tido o discernimento, você tem tido o entendimento, a sabedoria para se manifestar como filho de Deus nesses dias, no final desses tempos? Querido, olha ao teu redor, olha na sua família, olha na sua parentela, olha para os seus amigos, olha no seu convívio de trabalho, olha na empresa que você trabalha, naquela empresa que você lidera, olha para o seu bairro, olha para a sua cidade, olha para o seu estado, para a sua nação e olha para o mundo. O que está acontecendo? Cada dia uma mudança, cada dia uma crise, cada dia algo novo que tem assustado muita gente. Querido, eu não me assusto em nada do que aquilo que está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela tem sido revelada. Querido, a palavra revelação, para a gente poder entender um pouquinho, ela vai trazer a clarificação daquilo que já aconteceu e daquilo que vai acontecer. Revelação, quando você tinha uma máquina antiga, que tinha aquele filme Kodak, né, de rolinho, né, que você batia as fotos, na hora que terminava o filme, você levava num estúdio de fotografia para que ele fosse revelado. E aí, depois de um tempo, você ia lá e buscava as fotos. Querido, a foto foi tirada, mas depois ela foi revelada. Então, aquilo que foi revelado já existia dentro daquele filme. Então, tudo aquilo que o Senhor tem revelado, a sua palavra, é mistério que é para acontecer e vai acontecer. Doa a quem doer. Eu vejo as pessoas se preocupando em orar para que venha melhorar as coisas. Querido, não faça isso. Não ore para que as coisas venham melhorar.
ore para que a vontade de Deus seja feita. Porque se nós orarmos para que as coisas venham melhorar, é por certo que a gente está falando assim, ó, Senhor Jesus, não precisa voltar. Vamos resolver do nosso jeito aqui e pode descansar aí que a gente resolve aqui. Querido, a vontade de Deus ela tem que ser feita na alegria ou na dor, na perca ou no ganho, independente que seja na vida ou na morte, a vontade de Deus tem que ser feita. Entenda isso. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é absoluto. Não há sombra de variação. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus, ele vela por nós. O nosso Deus, ele tem nos guardado. E ele tem nos livrado de muita coisa. Como eu tenho falado, de repente você não assistiu às nossas lives passadas. Existe um vírus muito mais mortal do que o coronavírus. E sabe como chama esse vírus? Sabe como chama esse vírus? Esse vírus que tem matado e dizimado muitas pessoas. É um vírus que praticamente ninguém se fala dele. É um vírus na qual muitas pessoas estão infectadas e ele é transmissível. Esse vírus se chama a falta da fé. A palavra de Deus diz lá nos evangelhos que quando Jesus retornar, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Eu te pergunto, como que está a sua fé? Você só tem uma fé para buscar a Deus pelo aquilo que Ele tem para dar? Pelo aquilo que Ele pode fazer? Ou por aquilo quem Ele é? Querido, o eu sou, basta. Ele é. E não há como fugir disso. Não tem como você fugir dele, não tem como você fugir da presença dele. Ele está a todo momento, ele está aí do teu lado. A palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Nós estamos reunidos aqui pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, e o Senhor aqui está. Entenda isso. Entenda. Você vai desligar essa live, você vai voltar à sua vida normal e Deus ainda vai continuar falando esse mesmo assunto para você. Tem um relacionamento, tem um lifestyle, tenha um estilo de vida. Um estilo de vida de relacionamento diário com Deus, na qual você possa relacionar com Ele, falar com Ele, ouvir Ele, tocar nele e Ele te tocar. Será que você tem testemunhos para poder falar que Deus marcou a tua vida? Que Deus ele fez na sua vida coisas que nenhum homem poderia ter feito? Aquilo que Ele fez interiormente dentro de nós. O Senhor ele tem algo para fazer de maravilhoso na minha e na tua vida. Creia, creia. Deus ele tem muito mais para fazer. Querido, você que trouxe a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia na sua casa, a gente vai decorrer um texto e depois a gente vai estar falando sobre ele. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 6, o verso 13 em diante. Me ajuda aí. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás comprimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora, com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca com uma janela de 1 côvado e acabarás por cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhes-á andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Querido, Deus está trazendo uma palavra de juízo à terra. Deus está trazendo uma palavra na qual, nos versículos anteriores, diz que Deus ele ficou tão irado por ver a maldade do povo, ver a maldade daqueles que o Senhor
criou para que tivesse um relacionamento, mas o homem era muito mau. E Deus ele falou assim: meu, eu não quero mais isso. Eu vou refazer o que eu fiz. Porém, algumas espécies eu vou deixar salva para que ela possa povoar novamente a terra. E a gente vai vendo aqui, né? Deus vai falando com Noé, e ele fala, né, que é para que Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 mulheres dos seus filhos entrem na arca. Pula lá para o versículo 22 e diz assim: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Aí no versículo 1 do capítulo 7 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Será que o Senhor ele pode estar olhando para nós nesse momento e procurando aqueles que são justos diante dele, segundo a sua palavra? De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7. Querido, atente a isso. Atente a isso. Deus ele falou para Noé: de todo animal puro você vai pegar 7 e 7, macho e fêmea. Dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, 7 macho e 7 fêmea, para conservar em vida as sementes sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Deus vem falando aqui a respeito sobre esses últimos 7 dias na qual a arca já estava pronta. Só estava esperando o tempo na qual Noé estava ali para recolher esses animais, esses animais, os animais puros, os animais que não eram puros, para que eles pudessem entrar na arca. E Noé, ele já tinha uma idade avançada. Naquela época, Deus tinha criado o homem para que o homem fosse eterno. Só que o homem pecou e o homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Como eu disse no começo, você só é imagem e semelhança de Deus se você estiver uma vida em Cristo. E a palavra de Deus vem dizendo que Noé, ele tinha 600 anos de vida. E vem passando esse tempo, na qual depois Noé chama, né, entra na arca, Noé, Sem, Cã, Jafé, que é os filhos de Noé, e também a sua mulher e as suas 3 mulheres dos seus filhos, com ele na arca. Com ele todo animal, toda espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie, toda rocha sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro conforme a sua espécie, de qualidade, toda qualidade. Toda a carne que havia espírito de vida entraram 2 em 2 para Noé na arca. Versículo 16 do capítulo 7. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne entraram, como Deus tinha lhe ordenado. O Senhor a fechou por fora. Querido, a palavra de Deus vem dizendo que Deus chamou o homem para construir uma arca, porque Deus ele ia aniquilar, exterminar, expirar tudo aquilo que estava sobre a face da terra. E ele encontrou um homem justo, um homem que andava nos caminhos, um homem que se relacionava com Deus. Deus deu uma ordenança, deu as medidas, e Noé ali demorou anos e anos para construir essa arca juntamente com seus filhos, com a sua esposa e com as suas noras. Deus ele falou assim: Noé, quando você entrar na arca, né, depois dos animais que você colocará, macho e fêmea, cada um segundo a sua espécie, mas os animais puros, você vai pegar 7 animais, 7 machos, 7 fêmeas. E também você vai pegar aves, né, na quais são puras, e vai pegar 7 e 7. Querido, Noé ia passar 40 dias dentro da arca. Noé ia passar uma quarentena. Noé estava passando
praticamente um deserto dentro de uma arca sobre um dilúvio na qual Deus derramou sobre a terra. Imagine um homem que ele tinha um relacionamento com Deus e Deus falou assim para ele: você vai pegar 7 dos animais puros, você vai pegar 7 macho e 7 fêmea. Por quê, querido? Naquela época, a habitação daquela época que adorava a Deus, ele fazia sacrifícios para adorar o Senhor. E era necessário, para que o homem adorasse a Deus, ele tivesse animais puros. Ele não poderia oferecer para Deus algo que não fosse puro. Um altar que estivesse derribado, um altar que estivesse manchado, um altar que não tivesse edificado perfeitamente juntamente com o seu sacrifício, ele não poderia oferecer a Deus. O que Deus tem trazido para nós sobre esta palavra nesse entendimento, querido? Existe uma quarentena. Eu acredito que não vai ser 40 dias. Mas o nome, quarentena, um tempo, né? Trazido para sua casa, trazido para que você possa ficar esse tempo diante do Senhor, passando esses dias de quarentena. Qual é a adoração que você tem oferecido ao Senhor? Em meio à crise, em meio ao deserto, o Senhor, Ele nos fez também para continuar sendo verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A tua adoração tem sido uma adoração santa, uma adoração pura, uma adoração sincera de coração. Noé passou 40 dias e 40 noites, e Deus proporcionou aquilo ali para eles, para que eles pudessem adorar juntamente com as suas famílias, com seus entes ali. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de todos ali. Era salvar aquelas vidas. Querido, Deus deu uma ordem a Noé para que ele entrasse na arca e que todos aqueles animais na qual Deus preservaria pós o dilúvio, eles entraram. Imagine a população daquela época, olhando para tudo aquilo lá, imaginando, esse cara é louco. Esse cara fala coisa que não existe. Ele fala que ele tem um relacionamento com Deus, na qual ele não vê, na qual nós não vemos. Quantas pessoas nesses dias têm falado, têm querido provar a nossa fé com Deus? Por que você crê nisso? Por que você crê num Deus que está permitindo tudo isso que está acontecendo? Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão perdendo seus entes. Deus não existe. Eu tenho ouvido isso aqui na nossa cidade. E infelizmente, da mesma forma que acontece conosco, aconteceu nos dias de Noé. As pessoas tentam parar aquilo que Deus tem na nossa vida. E como eu falei, esse vírus é tão transmissível, maior do que corona, maior do que H1N1, maior do que AIDS, maior do que ebola, é a falta de fé. As pessoas hoje estão cada vez mais tentando fazer com que a nossa fé se esfrie segundo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Temos uma obra perante Ele, temos um propósito, temos uma missão nessa terra, que é fazer o quê? Refletir a glória de Deus. As pessoas, quando olham para mim, para você, elas encontram Cristo, elas encontram uma resposta. Em meio ao caos, nós somos, como igreja, filhos de Deus e temos uma resposta para poder enviar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para aqueles que necessitam. Existe hoje um problema chamado falta de fome e falta de sede por Deus. Querido, entra aí no Instagram, entra no Facebook, entra no YouTube, você vai ver milhões de ministrações. Nunca se ouve tanto nesse tempo, homens e mulheres de Deus que adoram a Deus através de louvores, que está na internet. Fica até difícil você procurar uma adoração, porque é muita adoração. Mas o problema não é esse, não é o tanto de adoração que tem, o tanto de ministração, o tanto de palavra, mas o problema é a falta de fome e sede por aquilo quem é Deus. Como você tem buscado a Ele, como você tem lutado as suas guerras. Querido, a palavra vem nos mostrando
que Noé entrou na arca juntamente com a sua família. E a palavra de Deus diz que as portas da arca foi fechada por fora pelo Senhor. Querido, trazendo uma analogia para os dias de hoje. A arca é o céu. Noé, praticamente, somos nós. E segundo o relacionamento que Deus deu a Noé para que construísse a arca, nós nos dias de hoje temos a responsabilidade, em meio a este caos, falar da volta do nosso Senhor, falar que Ele está próximo, falar que Ele está perto. O profeta Isaías diz assim no capítulo 56, versículo 5, ou 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Querido, a palavra de Deus vem dizendo em vários textos que Ele está à porta e bate. Ele está voltando. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante, ele diz assim, ao ressoar da trombeta, o mesmo Senhor descerá nas nuvens, com voz de alarido e trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos salvos, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para a glória. O último versículo desse capítulo, ele fala assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Querido, a tua palavra de consolo para outras vidas tem sido o quê? Tem sido uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de entendimento. Querido, quem somos nós para julgar? O nosso juiz é o Senhor, é Deus. Deus é o único que julga. Ele vai nos dar o direito de julgar as nações, mas quando estivermos no céu, vamos julgar todas as nações. Mas no momento a gente não deva julgar ninguém. Nós não devemos julgar nada, a não ser a nossa própria vida. Bruno, por que você está falando isso? Por quê, querido? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu e você vamos estar ante o tribunal de Cristo. E cada um vai ser julgado segundo o bem ou mal que faz através do corpo. Querido, nós vamos ser julgados pelaquilo que nós fazemos. Mas seremos também julgados pelaquilo que deixamos de fazer. A minha e a sua omissão, ela se torna pecado. A minha e a sua omissão faz com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela não seja feita na nossa vida. Porque nós estamos omitindo aquilo que o próprio Espírito que habita em nós tem nos falado para que nós venhamos ser diante dele. Eu vejo muitas das vezes nós queremos fazer muitas das coisas. Mas, querido, antes de nós queremos fazer qualquer coisa, devemos ser. E uma das coisas que é fato, Deus nos olha lá da sua glória, olhando dos céus para nós. E a única coisa que ele olha e acha na terra são aqueles que são filho e aqueles que não são filho. Aqueles que são testemunhas fiéis e aqueles que não são testemunhas fiéis. Aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adoram o Pai em espírito e em verdade, e aqueles que são falsos adoradores, que nunca adoraram a Ele, nem em espírito e nem em verdade. Querido, Noé passou 40 dias num deserto sobre as águas. Querido, imagina aquela arca com cada casal de cada animal que existe hoje sobre a face da terra. Imagina, querido, o tanto de fezes que tinha dentro daquela arca. Imagina o tanto de esterco, de merda, de fezes que tinha lá. E aí eu vejo você hoje, muitas das vezes falando assim, eu não vou mais naquela igreja, porque tem muito problema. Eu não vou mais naquela congregação, porque tem muita gente falsa. Eu não vou mais naquela igreja, porque eu não gosto do pastor, porque tem pessoas que pecam lá dentro. Querido, o meu e o teu pecado não é diferente do pecado do outro. Entenda isso. Querido,
É necessário nós estarmos dentro da arca. Independente se o cheiro está bom ou se o cheiro não está bom. O Senhor te chamou para que você tenha um relacionamento em comunidade, um relacionamento em família, um relacionamento com pessoas. Não queira dizer que você consegue servir a Deus sozinho. Querido, Deus não te fez você para ser um monge, para ficar sentado numa montanha, somente meditando, orando. Não, não foi isso. Deus te chamou você para a realidade. Deus te chamou você para ter experiências, sendo boas ou sendo más. Se até o próprio Cristo, aquele que morreu por nós numa cruz, passou por tudo que ele passou, quem somos nós para falar que não aceitamos o que estamos passando? Você acha que não é na idade que ele tinha, na velhice que ele estava passando, ele construiu uma arca gigante, e depois ele teve que ir separar esses animais para colocar dentro da arca, e ouvir tudo que ele ouviu daquela população, a humanidade naquela época, falando para ele: você é um homem louco, não existe isso, onde já se viu, da onde que virá essas águas, porque até naquele momento não havia chuva sobre a terra. Deus ele fez um dilúvio para mostrar que ele é poderoso, soberano, onipotente, onisciente, onipresente em tudo. Querido, o Senhor ele está ao seu lado. E se você abrir o seu coração, ele entrará dentro da sua vida e fará morada. 40 dias, 40 noites, uma quarentena dentro de uma arca, vendo tudo ao seu redor ser tomado por água. Querido, eu não sei como você está passando esses dias, esse início de quarentena. Eu não sei quando vai se findar essa quarentena. Eu não sei ainda, mas eu creio que vai passar muito rápido. Porque existe um povo que está orando, existe um povo que está clamando, um povo que crê de fato naquilo que Deus tem para nós. Querido, Deus ele tem muito mais para fazer na nossa vida em respeito a tudo que está acontecendo. Você acha que aquilo que ele prometeu na sua vida, ele não vai cumprir? Querido, ele vai cumprir. Mediante a fé que você tem nele, mediante a fé que você tem diante dele, mediante a fé segundo as suas obras, ele vai operar, ele vai fazer. Querido, Deus tem muito para fazer. Deus ele tem muito para fazer. A palavra dele, que ele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós imaginamos, segundo aquilo que nós pedimos diante dele, segundo o poder dele que opera em nós. Querido, existe algo sobrenatural que habita em nós, mediante a fé que nós temos em Cristo, mediante o aceitar Cristo como Salvador, mediante a você buscar a cada dia ele, independente da situação que está acontecendo ao seu redor. Isso só é manifestado por fé. Querido, Noé, ele creu de tal forma que ele construiu aquela arca. Será que se Deus te pedisse nos dias de hoje para que você pudesse construir uma arca, você construiria? A palavra dele diz que ele fez um pacto com o homem, que ele não vai mais destruir a terra com o dilúvio. E ele deu um sinal para nós a respeito disso na sua aliança, que é o arco-íris quando a gente vê no céu. Deus ele tem até colocado algo que possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quando você olha para um arco-íris, você lembra do pacto que Deus fez com o homem. Querido, é interessante que a palavra de Deus vem falando em tudo ao que está ao nosso redor. Deus ele se manifesta, ele tem se falado, ele tem se feito conhecido. Só que entenda, queridos, nos dias de hoje, a palavra de Deus diz que toda a natureza, ela geme com dores de parto, esperando a minha e a sua manifestação como filhos. Querido, tudo o que está acontecendo no mundo, todas as catástrofes, todos os sinais, todos aquilo que está acontecendo,
é uma resposta da permissão de Deus para que nós, como filhos dele, venhamos a nos manifestarmos, venhamos a ser de fato quem Deus é, ser realmente aquilo que Deus tem para nós. Deus, ele é poderoso, querido, e ele vai fazer. 40 dias, 40 noites, esperando cessar a chuva, até que chegou esse tempo que Noé saiu da arca, para que ele pudesse novamente povoar a terra, segundo aquilo que Deus falou, segundo aquilo que Deus ordenou para ele. Querido, Deus tem trazido aos nossos corações, Deus tem trazido através de lideranças, através de pessoas que na qual ele tem dado uma palavra a nosso respeito, para que nós venhamos nos posicionar, nos alinhar, nos realinhar com ele. Queridos, eu sempre falo, trazendo uma metáfora, uma analogia, né? Parafraseando segundo aquilo que o Senhor tem nos dado. Você que mora, eu não sei em qual cidade, talvez aqui em Votuporanga, eu vou falar de Votuporanga. Querido, sai um dia, depois que isso acabar, vai para o centro da sua cidade e peça para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar o coração daqueles que estão ali naquele lugar. Querido, a humanidade hoje está preocupada com o dinheiro. Todo mundo correndo atrás de dinheiro. Todo mundo correndo atrás de sobreviver, mas não querendo viver. As pessoas estão procurando algo que possa tocar, algo que possa satisfazer um prazer momentâneo, mas não um prazer eterno. Algo que possa alegrar por momentos, mas não tendo uma alegria que venha a ser uma alegria eterna, uma alegria verdadeira. Querido, o único jeito de você viver uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida de alegria verdadeira, é se você estiver em Jesus. Não tem como. E Deus está nos trazendo a realidade nos dias de hoje para que nós venhamos nos voltar para Ele. Deus, ele permitiu que tudo isso que está acontecendo começou na China, passou para a Coreia, foi para a Ásia inteira, depois atingiu a Europa, veio para a América. Deus, ele permitiu que tudo isso viesse a acontecer para que eu e você nos dias de hoje pudesse estar dentro das nossas casas, voltando para o secreto, voltando para a essência, voltando para as primeiras obras, voltando para o primeiro amor. Deus, ele tem trazido a nós uma palavra para que a gente possa voltar para Ele, voltar para o Senhor, entrar na arca, passar 40 dias e 40 noites e ter o entendimento que aqueles animais puros que o Senhor ordenou para que Noé colocasse na arca, seriam animais para que nós possamos adorar Ele. Mas hoje a gente não precisa matar animais, nós precisamos entregar o nosso coração puro diante dele. É necessário nós colocarmos o nosso coração no altar do Senhor. Querido, o altar daquilo que nós temos para entregar para o Senhor, ele começa aqui no nosso interior. Eu tenho falado, como diz a palavra, em Levítico capítulo 6, versículo 9 em diante, quando fala sobre a ordenança do holocausto. A palavra do Senhor diz ali que o sacerdote, toda manhã, ele vai lá no altar, ele retira as cinzas e ele coloca a lenha nova. E essa lenha nova, ela tem que queimar. E ela fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não pode se apagar. Querido, eu não sei como está o fogo dentro de você. Eu não sei qual é a amplitude, o nível daquilo que o Espírito Santo tem manifestado sobre a sua vida, dentro de você, para que você possa viver uma vida verdadeiramente de adoração a Ele, uma vida verdadeiramente de expressão daquilo que Deus é para a sua vida, na qual você pode refletir a glória dEle sobre esta terra. Querido, aquilo que Deus tem para nós nos dias de hoje é tão simples, se volta para Ele. Busque a Ele de todo o coração, com toda a sua força. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O nosso coração está na onde, querido? A palavra dele diz que nós temos um grande tesouro.
E esse grande tesouro, ele fala, aonde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Querido, é tempo de nós podermos refletir em saber que o dilúvio passou. O dilúvio passou. O arco-íris foi posto como aliança. Só que entendemos, queridos, que esse tempo vai passar. E vai chegar um momento na qual nós vamos buscar a Deus e nós não vamos achá-lo. Querido, se a gente for analisar todas as parábolas que Cristo nos mostrou, nos orientou, está falando, está gritando dentro de nós, a gente vai ver que o tempo é chegado. Existe a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes. 5 na qual estavam com óleo e 5 na qual não estavam com o óleo, com o azeite, com a presença. Querido, as 5 que estava com o azeite, com o óleo da presença, ela estava tranquila, porque ela estava vivendo uma vida mediante aquilo que o Senhor estava falando com ela. As 5 imprudentes, a palavra diz que ela foi para fora da casa buscar o óleo. Querido, não é na igreja de 4 paredes, não é na instituição, na organização que nós buscamos o óleo. O óleo você tem dentro da sua casa. O óleo você tem dentro do seu secreto. A presença de Deus é na nossa vida quando ninguém nos vê. Não é por essa live que você vai se encher de Deus. É na hora que você desligar ela e entrar no secreto da sua casa, do seu lar. Fechar a porta do seu quarto, falar a Deus em secreto, e em secreto Ele vai te responder. Querido, existe um céu e existe um inferno. Existe a palavra de Deus e existe aquilo que a mídia tem falado. Existem as circunstâncias que estão à nossa volta. Existem as condições. Tudo aquilo que os nossos olhos carnais conseguem enxergar existe. Mas existe algo muito mais real do que esse mundo físico que nós vivemos. Existe algo que é tão glorioso, querido, que eu tenho falado para a nossa igreja. Eu tenho saudade do céu. Você já teve essa saudade? Sabe por quê, querido? A gente só pode ter saudade de um lugar onde nós já estávamos. E como que eu posso ter saudade do céu se eu nunca fui para lá? Querido, talvez você nunca foi, mas foi de lá que você veio. Você é um ser espiritual. Você é um espírito que habita dentro de um corpo e possui uma alma. Você não é simplesmente um corpo. Você não é simplesmente algo que falaram para você na escola, algo que inventaram, que você veio do macaco. Querido, você veio do próprio Deus. Existe algo muito maior sobre tudo e sobre todos, chamado Deus. Só que, infelizmente, as pessoas não têm um relacionamento com Ele e, como diz a palavra dele, o homem, ele só pode se tornar filho de Deus se aceitar Jesus. Você só pode se tornar filho de Deus se você reconhecer Ele como Salvador. E eu vejo muitos homens e mulheres que um dia fez essa opção, né, de escolher Ele. É uma opção, você queira ou não, você escolhe ou não. Só que muitos que escolheram, muitos que um dia aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele já não encontra mais a identidade. E ele tem esse problema de identidade. De Deus como um pai e nós como filhos dele. Querido, Deus ele não veio trazer uma religião. Ele não veio trazer um sistema de organização humana. Jesus ele veio trazer um relacionamento direto com o Pai. O véu foi rasgado. Não existe nenhum impedimento na qual você possa se relacionar com Ele. Não existe nada nessa face da terra que possa te aproximar de Deus, a não ser o seu coração voltado a Ele. Deus ele vai continuar falando. Deus ele vai continuar se manifestando. Deus ele vai continuar operando milagres. Queira você ou não. Faz 18 anos, queridos, que eu venho vivendo uma vida com Deus.
já tive muitos e altos, já tive muitos problemas, muita coisa não deu certo, mas eu não posso negar de tudo aquilo que Deus é na minha vida. Quantos livramentos Deus me deu, quantas bênçãos Deus me deu. Hoje estou casado, tenho 2 filhos com saúde. Graças a Deus, a despensa da nossa casa não tem faltado nada. Graças a Deus eu tenho um emprego, minha esposa tem um emprego, meus filhos estudam numa escola boa. Graças a Deus eu tenho uma parentela boa, que não está passando necessidade. Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de fazer nascer a Vertical Church. E graças a Deus nós temos ali homens e mulheres de Deus que estão vivendo algo novo de Deus, uma experiência nova de Deus. Entre 18 anos na qual que eu estou em Deus, 17 anos, eu não posso negar as experiências que eu tive, mas nesse último ano a gente teve a oportunidade de viver algo muito maior. E Deus ele vai continuar fazendo, Deus vai continuar falando, Deus vai continuar operando. Por quê? Porque nós decidimos não ser mais dominado por todas as coisas, mas poder dominar tudo aquilo que Ele nos tem criado. Nós, como filhos dele, Ele tem nos chamado para dominar tudo, sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por essas coisas. Querido, você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo, você pode matar, roubar, se prostituir, você pode. Mas entenda que a consequência virá. Entenda que chegará o tempo que você vai ter que prestar conta diante de Deus. Eu entendo que Deus ele nos entregou um cartão Black Infinity. E que Ele falou assim, faça o que quiser da sua vida. Faça o que quiser. Mas vai chegar um momento que a conta vai ter que ser paga. Entenda, Ele já pagou uma fatura lá na cruz. E do dia que Ele pagou essa fatura, até a palavra de Deus chegar em você, essa fatura está paga. Só que depois Ele te deu liberdade para você fazer o que você quer da sua vida. Ele diz lá em Deuteronômio, eu coloco diante de você bênção e maldição. Eu coloco a vida e a morte diante de você. Mas porém, escolha a vida para que viva. Quantos de nós, nos dias de hoje, tem procurado a viver uma vida longe da presença, longe daquilo que Ele tem falado para nós, longe daquilo que realmente Ele tem para nós? Querido, a conta vai chegar. De repente, hoje estamos vivendo na condição de olhar da mesma forma que Noé estava construindo uma arca, vendo ele separar aqueles animais, estando do lado de fora e criticando, apontando o dedo, falando que ele era louco. De repente nós estamos vivendo uma vida na qual, naquela época, antes do dilúvio, Deus olhou para a terra e Ele só encontrou Noé e a sua família, reta, justa, uma família que tinha um relacionamento com o Pai. De repente estamos na mesma condição. E Deus ele está querendo que você se volte para Ele, para que você possa viver uma vida na presença dEle. Querido, a porta vai fechar. E vai chegar um momento que ninguém vai poder mais entrar nessa arca. Existe um certo momento que Deus ele está trazendo a mim e você, trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Querido, existe algo que Deus está falando sobre a terra. Existe algo que os noticiários estão dizendo. Existe algo que os profetas têm se levantado nessa terra para anunciar que Ele está voltando. Os sinais estão postos. Não precisa mais nada acontecer, a não ser que todo homem e mulher nessa terra venha ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Eu estava assistindo uma live ontem de missionários que estão no Amazonas, onde tribos, onde até cidades que ainda não ouviu falar de Jesus. Eu ouvi uma vez um testemunho de um homem que ele estava saindo do Egito e Deus tinha orientado ele através do Espírito a caminhar por um deserto, a chegar até um local. E ele estava passando por esse deserto e ele encontrou um nômade, juntamente com o seu camelo, as suas coisas, e ele falou, é a oportunidade que eu tenho para falar de Jesus. E pela glória de Deus, aquele homem entendia o dialeto daquele nômade. E aquele missionário chegou para ele
e ele perguntou: onde estamos indo? E aí o missionário falou assim: estou indo até uma cidade. Ele falou: o caminho é para lá. Ele falou: muito obrigado. Ele falou assim: mas eu não posso te dizer, eu não posso sair daqui antes de te dizer que existe um Deus acima de todas as coisas, e através da morte do seu filho, ele nos reconectou para que nós possamos ter uma vida de relacionamento com esse Deus. E esse homem é Jesus. Esse nômade pegou e falou assim: eu nunca ouvi falar de Jesus, a não ser de Coca-Cola, que é o que é mais falado nessa terra. Um dia eu estava na Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, e naquele dia quem estava ministrando era o pastor Gustavo Bessa, marido da Ana Paula Valadão. E ele estava fazendo um evangelismo nas cidades circunvizinhas ali. Eu não lembro se era em Santa Luzia, eu não lembro qual era a cidade, mas ele disse que ele estava ali no centro da cidade e ele foi para uma padaria, para comprar uma água ali. E ali ele olhou um cartaz dizendo assim: os crentes em todo mundo gastam mais o seu dinheiro com os nossos produtos do que aquilo que ele acredita. Era uma marca de um refrigerante. Olha a ousadia que o mundo tem sobre a igreja, sobre aquilo que nós cremos. O mundo hoje gasta mais dinheiro com produtos do que com aquilo que eles creem. Querido, todo o dinheiro que é levantado em nome de Jesus, ele tem que ser gasto em nome de Jesus. Todos os materiais que Deus deu para Noé naquela época, todas as ferramentas, todos os compartimentos, todos os tamanhos, todos os esquadrinhamentos, né, para formar aquela arca perfeita conforme Deus deu a ele. Tudo que é levantado em nome dele tem que ser usado em nome dele. Tudo aquilo que Deus tem nos dado nos dias de hoje é uma palavra para que a gente possa entender e saber que Deus ainda fala, que Deus ainda tem um propósito na minha e na sua vida mediante ao caos, mediante essa quarentena. Querido, vai passar, a porta da arca vai se abrir, você vai sair para fora e você vai continuar a sua vida, mas sendo realmente uma pessoa justa, reta, uma pessoa santa, conforme aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Querido, Jesus ele passou por um deserto. A palavra é tão linda, né? E o escritor, né, ele não poupou em dizer que o Espírito Santo de Deus levou o Senhor ao deserto para ser tentado ao diabo. Querido, a todo momento nós estamos recebendo tentações, estamos recebendo situações que vêm nos afligir, mas o Senhor ele tem uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. E eu creio que nesses dias o Senhor ele vai continuar falando. Entenda, Jesus ele está à porta e bate. Ele quer colocar pessoas na arca. Ele quer colocar o máximo de pessoas. E ele vai usar a minha e a tua vida. Se você está na arca, querido, mediante aqueles animais que são puros, oferece a ele em sacrifício e adoração a Deus. Tira um tempo no secreto. Tira um tempo com o Senhor. E ele vai continuar falando ao nosso coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ministrar sobre você aquilo que nós, como homens e mulheres de Deus, tem para que a gente possa entender. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Mediante ao deserto que ele tenha passado, o Senhor vai alegrar o coração dele. Venha trazendo uma palavra de entendimento, ensinamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, a paz que excede todo entendimento. Venha guardar no nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor possa continuar falando e cada um possa tomar a decisão correta em viver uma vida na presença, uma vida como filho dele, uma vida de relacionamento entre um pai e um filho, na qual os dois se amam. Que nós venhamos te buscar de todo o nosso coração, para que a gente venha te achar de fato, Senhor. Abençoe nossas vidas para a glória do teu santo nome. Querido, a live vai estar terminando agora e eu creio que o Senhor ele vai continuar falando ao nosso coração. Decida viver em Deus, decida viver de fato aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Decida viver uma vida de manifestação da glória de Deus, porque Ele tem para falar em nós, tem para resolver qualquer tipo de problema. Ele é Deus e Ele nos ama, Ele tem um propósito em nossas vidas. Decida viver aquilo que Ele é em você,
Amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas e que nós venhamos ter uma experiência com Ele em meio ao caos. Deus te abençoe em nome de Jesus.